Bem-vindo ao canal Mistérios do Apocalipse. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tempo. E o interessante é que algumas pessoas pensam assim, Rafael, igual eu fiz uma live, não fui no meu canal não, eu fiz uma live com alguém, não lembro agora exatamente, que a pessoa falou exatamente isso, que poderia parar o apocalipse, porque um Deus tão maravilhoso, como é que permitiria que coisas tão ruins acontecessem? Eu falei assim, olha, peraí, eu tava na live, eu falei assim, peraí, gente. Você sabe que esperança não existe, essa palavra esperança no livro de Apocalipse não tem a palavra esperança, mas o Apocalipse é sobre esperança. O Apocalipse ele revela o plano que é desde o começo. Se é no princípio, é porque vai ter no fim. Deus vai, de fato, reformular tudo. E o Apocalipse é ele expressando todos os acontecimentos, são muitas taças, são selos, acontecimentos no céu, tremor, guerra, etc. Depois, tá? Porque isso é muito... Tremor, etc. Aí todo mundo olha para isso e assim, mas o Criador vai permitir todas essas coisas para o pecador se arrepender e se voltar para ele. É um amor tão grande. Embora a palavra esperança não tenha no Apocalipse, mas o Apocalipse é sobre esperança. A esperança da redenção, que inclusive o cumprimento de profecias do fim dos tempos começou com a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus de modo virginal, cumprindo profecias do Antigo Testamento. O próprio livro de Daniel fala que quando ele fosse retirado do mundo, o Messias seria cortado, seria tirado, profecia de Daniel. E se cumpriu quando Jesus morreu, quando ele subiu, não será visto mais. Então, assim, por mais que no Apocalipse não tenha esperança, mas é sobre esperança, então a gente não para o Apocalipse. E o Apocalipse não é caos para quem tem o Espírito de Deus. Entende que tudo está se cumprindo para a redenção. Então Deus tem um projeto para a humanidade. Eu queria fazer uma observação aqui na questão do tempo. A Bíblia fala que todas as gerações deveriam esperar pela vinda dele. Porque quando ansiar e acreditar que seja na própria geração. Porque do jeito que está a Bíblia e numa primeira leitura, a gente tem medo da vinda dele. Porque, meu Deus, eu não quero que a vinda dele venha na minha vida, porque eu não quero esse caos, passar por todo esse sofrimento. E na verdade é o contrário. É o contrário. Mas assim, por que ele disse que ninguém sabe o dia ou a hora? Porque se a primeira geração soubesse que ia ser 2000 anos depois, tranquilo, eles não iam ficar nem aí. Então, inclusive o apóstolo Paulo acreditava que era no tempo dele. Todas as gerações têm a chamada bendita esperança. O livro de Apocalipse não tem, mas a Bíblia fala de esperança muito. Por quê? Porque isso faz com que o indivíduo que está vivendo naquela geração, ele viva primeiro se consagrando para Deus e fazendo a obra para ele. E pregando o evangelho todo o tempo. Isso é o que me move, pregar o evangelho todos os dias. Quem vai querer pizza? Bom, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo. Gente, come uma pizzinha. O que vier a mim de maneira alguma lançarei fora, para ser bíblico aqui. Agora, ô Vilela, obrigado, Lênin. É simplesmente você entender que Deus, ele conhece o fim no começo. Sim. Ele sabe que, ainda que o homem tenha liberdade de interagir e age, ele conhece tudo. Então, ele coloca em nós essa vontade de pregar, de resistir, e isso acontece. Mas isso não vai retardar nem um dia da sua vinda, porque ele sabe exatamente quando vai acontecer. Agora, quando você olha para o redor e você percebe todos esses sinais acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Não é que uma coisa está acontecendo. Agora, essa semana, né? Os cientistas falaram que a Terra está girando mais rápido. E porque está girando mais rápido, obviamente os dias estão encurtando. Sim. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu fiz um vídeo falando: a ciência comprovou mais uma profecia de Jesus, que diz lá em Mateus 24 que na grande tribulação seria tão difícil que os dias que se não fossem abreviados aqueles dias, nem os escolhidos suportariam. Durante muito tempo, as pessoas, os cientistas diziam: isso é impossível, porque a Terra, ela gira em torno de si mesma, o movimento de rotação, e isso dá as 24 horas. Só que agora, cada vez mais, ela está girando mais rápido. Aí eles dão algumas teorias, porque as calotas polares estão derretendo, e isso está permitindo que tenha menos peso nos polos, e por isso está girando mais rápido. Eles dão um monte de explicações. Mas está acontecendo mais uma profecia. Olha o geomagnetismo, a alteração do geomagnetismo, a alteração do polo magnético da Terra. Eles dão algumas teorias. Porém, a Bíblia diz que durante a grande tribulação,
os dias serão abreviados. E os cientistas estão dizendo que isso é um viés para os próximos 50 anos. Então, no meu vídeo eu falo, será que isso é uma evidência de que nós estamos nos aproximando da grande tribulação? Aí quando você olha para tudo que está acontecendo ao redor, você, outra coisa, você quer ver um outro detalhe? Jesus disse que quando acontecesse as grandes tsunamis, o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Ora, no tempo que Jesus falou isso, tsunamis já aconteciam. Sim. Só que quando acontecesse num país, o outro não sabia. Agora, no Apocalipse, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas foram mortas em praça pública, o mundo vai se alegrar e trocar presente. Tecnologia. Como é que o mundo vai ver isso? Tecnologia. Pela tecnologia, pela internet, não é pela televisão, pelos celulares. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, está pipocando em todo lugar. E quando Jesus fala sobre esse tempo de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, o amor se esfriando, ele diz, isso não é o fim, é o princípio do fim. Ele usa a figura da mulher tendo dores de parto e aquelas contrações. Não é o nascimento, mas é a preparação para o nascimento. Pro nascimento. Daqui pra Quanto frente, o que mais muda é a perto intensidade. chega, aumenta a intensidade, aumenta o número de coisas. E é o que está acontecendo agora. A gente conseguiria uma metáfora para esse entendimento de Deus não impedir o apocalipse mesmo sabendo? Seria alguma coisa tipo, eu sei que meu filho vai sofrer pra caramba e eu posso, como pai, não deixar ele passar por algumas coisas, mas ele não vai ter esse aprendizado e quando eu não estiver aqui ele vai sofrer sozinho. Será que tem alguma metáfora desse tipo? Assim, por que Deus deixaria o mundo passar por tudo isso? Eu queria Você só... entendeu? Posso redirecionar Eu entendi a sua pergunta? Melhor. O Apocalipse não é Deus deixar. O Apocalipse é Deus fazer acontecer. Como assim? É Ele quem vai fazer isso. Ele que vai fazer, é o controle não total. Não é ele se isentando. Não, e Deus não vai deixando, é ele que vai fazer. Não vai se Deixando o isentar em inimigo. nenhum momento. Olha, quando pelo ele começa a abrir Não é os selos... um crescimento. É da ele força que do- estabeleceu. Não. O Apocalipse não é um advento aleatório, é estabelecido por Deus. Não, mas não é um esfriamento e um Não, o esfriamento acontece, mas eu queria Mas o mal, ele tomando mais poder. Não. Escuta aqui, quando você lê o livro de Apocalipse, as próprias pessoas falam, livra-nos da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono. Da ira do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Jesus. Jesus é quem abre os da ira de selos. Jesus. Ele abre o primeiro selo, ele abre o segundo selo. E quando ele vai quebrando os selos, os malefícios, as pandemias, as guerras, as mortes, os meteoros começam a acontecer. Cara, Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. É Cristo que abre os selos Sim, e dá ele não início. só abre os selos, como ele comanda total. todo o Apocalipse. Eu achei que era o anticristo que... Não. Até agora, Satanás está no mundo. Tá. A partir do momento que começa os juízos, é Deus assumindo o controle. E aí, a Paulo fala em 2 Tessalonicenses que porque eles não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro. Do para que engano. creiam na mentira. Ou seja, faz 2000 anos que Cristo manifesta a sua graça na vida de todos que pregam. A pessoa pode dizer, eu aceito, eu creio. Todo mundo tem a chance de se converter. Mas também tem a oportunidade de dizer, não quero, não aceito, não creio. Mas quando chegar a hora do Apocalipse, ele está no trono. É ele quem abre, é ele quem determina. Quando Jesus, ele vem. Quando João vê Deus sentado no trono com um livro na mão direita, selado por fora e por dentro, e alguém fala assim, quem é digno de abrir esses selos e revelar o que está escrito no livro? Houve um silêncio no céu. João começa a chorar. E ele disse, eu chorava porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. E de repente, ficou arrepiado. Entra na sala do trono que é chamado de o leão da tribo de Judá, mas parecido com o cordeiro, com vestes salpicadas de sangue. Quer dizer, entra na sala do trono, todo mundo vai ver Jesus e prova... Onde é a sala do trono? Não, onde está o trono de Deus. Onde fica Deus. Sim, Onde está Deus. Tá. E os 24 anciãos e todo mundo. Ele Paulo chama de terceiro céu, etc. Terceiro céu. Sim. Entra alguém parecido com a figura de Cristo. não é Cristo. Então, mas você falou... O leão com a figura Porque ele é semelhante ao chamado cordeiro. de leão, mas ele parece Também um cordeiro que foi cordeiro. morto. Então, parece porque é. Ele é Jesus. Então, tá. E nesse momento ele toma Por das que tá mãos com de... sangue?
Porque o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Na cruz. Ah, tá. Ele nunca vai deixar de ter as cravos nas Entendi. mãos. O cordeiro, a o roupa sacrifício, dele o está leão, o salpicada. Quando ele desce no Armagedon, ele vem também com... É uma lembrança Sim. É uma lembrança de que ele morreu. de que ele foi humano. E diz que ele é digno de abrir os Desatar os selos e desatar os seus selos porque ele morreu. E comprou com seu sangue Cara, todos isso os é homens de muito toda bonito, a tribo. Não, é nação. lindo, é lindo. E aí, na hora, ele isso pega... é um Ali é- entendimento que eu ali nunca é- tinha tido. E a hora que ele É a orquestra pega do Criador. que pega o rolo, ele começa a abrir. O rolo que você fala é um livro... pergaminho. É um pergaminho selado. Selado, selado. Antes de a gente falar isso, agradecer aqui ao Pizza, né? Daqui, ó, olha aqui, ó, que trouxe a pizza pra gente. Exatamente. Deliciosa. Vamos comendo aqui, mas eu queria, agora que a gente entrou pra valer mesmo na escatologia, os termos, né? O que é Apocalipse, por que Apocalipse, o livro das revelações. Vamos dar esse contexto do que são esses termos pra gente seguir em frente, porque essa revelação que você tá me colocando, eu nunca tinha visto por esse lado. Calipto significa esconder. Apó significa ir para longe. Apocalipse é retirar o véu. É levar para longe aquilo que esconde a verdade. Daniel, quando ele recebeu as revelações do anjo Gabriel, ele não entendeu tudo. E o anjo disse para ele antes de ir embora, falou: olha, Daniel, você escreve essas coisas que você viu, mas essas coisas elas vão ficar seladas, porque elas não são para agora, Para o elas tempo são do para o fim. tempo do fim. E aí ele diz: muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Quando chegar o tempo das coisas serem multiplicação da reveladas, ciência. a rapidez de comunicação haveria, esse é o tempo que nós estamos vivendo, e o saber se multiplicará. Nós estamos multiplicando o saber de maneira vertiginosa, rápida. Ele não entendeu tudo. Nem João entendeu tudo que ele viu, porque ele viu coisas do futuro que não faziam sentido. Só Talvez que nem era pra ele entender. Não era pra ele Não era entender. pra ele Não entender. era, não Era só era. pra ele passar. Exato. ele passar. Mas nós estamos entendendo. Agora, quando Jesus abre o selo, porque assim, eu sei que o Rafael, eu adoro o Rafael, mas Igualmente, igualmente. não sentamos ainda para conversar, e ele é um craque, né? Agora é a Sobre hora. questão do Agora é a horário, hora. onde o arrebatamento acontece, se é no começo ou no fim. Na minha opinião, no capítulo 4, quando João vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo: sobe aqui, para mim isso é o arrebatamento É. da igreja. Em seguida, tenho outro. ele vê a sala do trono onde acontece essa coisa. E no capítulo 6 é que começa a abertura dos selos. Ali, para mim, começa a grande Então vamos lá. tribulação. Tem essa cena da sala do trono, onde entra Jesus, ainda com todas as marcas do que ele sofreu na terra, e ele já tá com um livro. Não, o livro está na mão de Deus. Esse livro, ele sempre existiu? Não, Ele- é a primeira vez que João enxerga. Então, Ele certamente já existe Já na mão de existia, Deus. Claro. é um livro, digamos que seria um livro onde estão todas as coisas. Isso, é Do a tempo do revelação fim. do Isso, revelação. do tempo do fim. E esse livro tá fechado por 7 selos. por fora Sim, e por dentro. Por fora e por dentro. Por fora e por dentro? É. Como assim? Não dá pra como- entender. É aquela fisicamente. cera, sabe aquela Sei. cera? É. Sei. Então, Tem um selo real só que ali, Então, etc. por fora tudo bem, mas o texto diz que é por fora e por dentro. E que ninguém podia abrir porque ninguém era digno. Quando João fala ninguém era digno, entra Jesus em cena. Entendi. E ele não só entra, como ele toma da mão de Deus o livro. Em outras palavras, é Deus dizendo: olha, você morreu para salvar o mundo e o mundo não creu. Agora o destino do mundo está nas suas mãos. Ele veio como um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. É o juiz, é o rei dos reis. Então, nessa hora, todos os que se levantaram contra ele vão ser envergonhados. Os líderes, os reis da terra, os poderosos, esses todos vão cair na presença dele. E a visão de Jesus, paz e amor, esquece. Agora Não, aí não tem Não, mais. aí é o leão, aí é o leão. Aí é a figura do leão. que é a figura, inclusive, que os judeus esperam dele. Por isso que eles não creem que na primeira Espera vinda. do seu Machia. Né? Então, isso acontece no terceiro céu, num outro plano. Sim, E sim. quando que isso desdobra pro nosso? Quando abre O primeiro selo selo. abre, já é o anticristo, na minha opinião. E é Jesus que abre esse É Jesus Sim, que abre só todos ele os tem selos. autoridade para isso. Ninguém era digno. E ele... Isso que é louco. Porque ele foi morto e reviveu. Ele deu o sangue. Ele apresentou o sangue dele diante do Pai.
E aí tudo que estava programado, que já estava determinado, vai acontecer debaixo da autoridade dele. E culmina esse período com o quê? Com a descida dele no Armagedon, no capítulo 19 de Apocalipse. Depois de todos os selos abertos. Dos selos, depois de todas as taças. trombetas e todas as taças. O que vocês acham? Acham que a gente fala dos selos agora? O que é legal? O que vocês Manda acham ver, pela ordem? manda. Olha, na minha opinião, a minha visão, existem algumas visões. Sim. Tá. São juízos que vão sucedendo um após o outro e cada vez mais se tornando piores. Então, na minha opinião, os selos e até metade das das trombetas estão ainda na primeira metade da grande tribulação. Qual é exatamente a metade da tribulação? É Apocalipse capítulo 12. Mas era legal explicar o que é tribulação para Então, as a pessoas. tribulação, esse conceito de tribulação, ele existe por conta das 70 semanas de Daniel lá, capítulo 9 de Daniel. No primeiro, Ali, no Antigo no Testamento. Velho Testamento. Ele fala que haveria... quando Daniel ora por 21 dias esperando uma resposta do anjo, aparece o anjo Gabriel e começa a contar o que ia acontecer. Não só para o povo de Israel, mas para o mundo. E as primeiras 69 semanas culminam com a morte de Jesus. Eu tenho um estudo que mostra até o dia que Jesus morreu. Ah, é? Contando por essas semanas, é extraordinário. Bom, Jesus morre... Essas semanas não são uma semana nossa. São semanas de anos. Semana de anos. Semanas de anos. 69 já cumpriram. Por que a 70ª não cumpriu ainda? Porque o próprio anjo diz assim: então, o povo do príncipe que há de vir Daniel 9. destruirá a cidade e o seu fim, e até o fim haverá guerras, Guerra, e desolações e destruições, será como um banho de A sangue. cidade está falando de Jerusalém. Né? Está falando de Jerusalém, que foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Aí ele diz que vai haver guerras e guerras até o fim. Mas aí ele diz que na última semana ele, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. É o bem acordo legal de agora. paz que Agora é todo bem mundo interessante. sabe. Esse acordo de paz de 7 anos, a gente sabe que tem 7 anos por causa que é a última semana A última de Daniel. semana, exato. São 7 anos. Então, o que vai... Cada dia, um ano? Não, na verdade ali a palavra Shavua, que é semana, pode ser usada para anos também. Ah, tá, entendi. Então, essa última semana de Cada anos semana é chamada por Jesus de a tribulação, como nunca houve. O apóstolo Paulo também fala. E a teologia divide Em a dois primeira momentos, metade como tribulação e a segunda metade como grande tribulação. Entendi. E o que torna a grande tribulação muito pior. No céu tem uma guerra de Miguel, o arcanjo, contra Satanás. Lá antes? Não, no meio da tribulação. No meio. São 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Certo. Os primeiros 3 anos e meio é um período de relativa paz, de falsa paz. Onde tem um acordo de paz, uma aliança, Israel está no centro disso. E já temos um esboço, a gente pode até depois tocar nesse assunto. Entrar né? nisso. Precisamos entrar nisso, nesse acordo de paz da acordo de Abraão. Nesses primeiros 3 anos e meio, é um engano para a humanidade. É a implantação do número da besta, de tudo isso. Da marca da besta. A humanidade estará enganada com esse príncipe que Daniel disse que vem desse povo que destruiu Jerusalém no ano 70. Que é? Ele vem do Império Romano antigamente. Isso. Pode ser qualquer nação da Europa, pode ser qualquer, inclusive alguns países do Oriente Médio, como Turquia. Sim, pode ser um desses de aí. origem muçulmana. Fábio Josefo dá uma dica de que as legiões que destruíram Jerusalém não eram de cidadãos romanos. Eram de legiões compostas, dá até o nome das legiões. Flávio Josefo, na História dos Hebreus. Ele dá o nome das legiões, que eram compostas por árabes muçulmanos. Então Daniel está falando que o povo do príncipe que há de vir vai destruir Jerusalém. Só para voltar lá, primeiros 3 anos e meio é um período de falsa paz, de acordo, de sistema da besta. A economia está muito bem atrelada. Mas não é que vai estar muito bem, porque o pau está comendo. O pau está comendo. Tá tendo guerra. E tem um solucionador aparecendo. O primeiro selo é o selo branco, é o anticristo, porque ele vem com uma falsa paz. O primeiro selo começa a tribulação? Começa a tribulação. Com o surgimento do anticristo.
Ele assina Mas o a acordo. gente não vai saber quando surge o anticristo. Não, o acordo, na verdade, a tribulação não começa com o primeiro selo. Ah, Começa com a assinatura do acordo. Do acordo de paz. Sim. O primeiro Vem selo é o primeiro juízo, vem depois. Depois. Ó, depois. assim, Vamos lá. o primeiro ato de juízo é o primeiro selo, é o levantamento do anticristo. Tá. O segundo é o cavalo vermelho, é guerra. O terceiro, o cavalo negro, é fome e pestes, que vem consequência da guerra, Sim. vem isso. Sim. O quarto é o cavalo verde, Verde, é o Chloros, Islã. né? É o Islã. No grego é Chloros e não é amarelo, É amarelo, entendeu? É não é amarelo, é pálido, né? Amarelo pálido. Chloros. isso né? não, mas no grego é Chloros, Ah, é é? verde. É mesmo? Sim. E se você olhar todas as bandeiras do Islã, Tem é essas tudo coisas, verde. Tá.